Olá pessoal, hoje eu vou fazer um tutorial bastante rápido, só para passar para vocês aqui como você vai criar um material, aplicar textura a este material e jogar esse material num objeto, tá? Para a gente poder ter uma qualidade visual nesse objeto bem interessante. O que eu vou usar aqui? Ó? Eu vou estar usando um objeto 3D, um modelo 3D, que eu peguei aqui desse site. Eu vou deixar o endereço do site para vocês, tá? Ou melhor, o endereço do próprio modelo do objeto, que vocês podem baixar. Eu já tenho ele aqui baixado, aqui no meu computador, ó, então, Old House 2. Eu tenho, então, nesse arquivos que eu baixei, eu tenho aqui o próprio modelo, vem aqui vários arquivos, nós vamos estar utilizando o FBX, que é o modelo no formato que é utilizado pela Unity, né? Que é o mais adequado. E também temos aqui no nossos arquivos, na pasta textura, todas as texturas que eu vou usar no meu projeto, tá? Para criar o meu material para aplicar a este modelo 3D. Então a primeira coisa que eu vou fazer vir aqui, eu já estou com um projetinho aberto, criado, novo, né, zerado. Eu vou criar três pastinhas aqui, ó, uma pasta Model, uma pasta para guardar os meus modelos, né, uma pasta Material, e uma pasta para as texturas, só para organizar, ok? Então aqui no meu model, na minha pasta de modelos, eu vou jogar o nosso modelo, que é esse carinha aqui, ó, o FBX. Eu vou arrasto, altero lá para o meu projeto e largo dentro da pasta model, tá? Eu já estou com ela aberta, só vou largar aqui. Já vou aproveitar e vou jogar ela na cena, na aba da cena, eu vou jogar a minha casa aqui. Veja que a casa está totalmente sem nada, sem cor nenhuma, tá? Sem nenhum material. O que eu vou fazer então? Eu vou criar esse material, mas antes eu vou estar jogando aqui as nossas texturas aqui para o nosso projeto. Então, eu venho aqui na pasta textura, volto lá no arquivo que eu baixei, venho aqui na pasta textura dos arquivos, né, do meu gerenciador de arquivos, seleciono todos eles e arrasto e jogo aqui para dentro da pasta textura. Então estão todos aqui que eu preciso agora. Eu tenho aqui uma textura principal, né? Tem aqui um bump que eu vou explicar para que serve e tem algumas texturas que vou utilizar para vegetação. Aqui também a gente vai ter que fazer um trabalho porque elas estão necessitando de ser aplicada uma transparência a estas texturas. Mas a gente vai fazer isso aqui com calma. Próximo passo, então, eu vim aqui na minha pastinha de material e vou criar, botão direito, Create Material. Vou criar um novo material. Eu vou dar um nome a ele de House, que vai servir para a nossa casa, ok? Quando eu crio um material, a Unity já me aplica um shader padrão. Esse shader aqui é um shader relativamente novo, que a Unity vem aplicando. Ele já tem tudo que a gente precisa aqui. Ó. Ele tem o mapa, né, de textura, que é o albedo. Tem aqui a parte para representação metálica, para reflexão, para normal map que a gente vai estar utilizando, occlusion e assim por diante. Tá? A gente vai estar utilizando alguns recursos aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui na minha pasta de textura, vou pegar a textura principal, né, e vou clicar e arrastar para o albedo, que é a nossa textura principal. Então veja que o meu preview aqui da textura, do meu material, melhor dizendo, já está sendo representado já com a textura. Para ver o resultado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o material, ele está aqui, né, e vou jogar na casa. Já começou a ter aí uma qualidade visual mais interessante. Ainda, obviamente, não é a mais adequado, a gente vai estar trabalhando para chegar num resultado melhor, ok? Próximo passo, eu tenho aqui a textura de bump. O que é essa textura de bump? Para que ela serve? Ela vai dar relevo ao nosso material. Você vai perceber que você vai ficar com um resultado muito mais real, muito mais próximo ao real. Como que eu vou fazer? Onde que eu vou aplicar essa textura de bump? Eu vou arrastar e aplicar aqui no meu normal map. Normal map. Vejam o resultado. Ó. Olha o tanto que ficou melhor.
ele dá uma elevação na textura, né? Fica bem interessante. Esse material de bump, né, geralmente os softwares gráficos, eles exportam esse formato aqui. Tá? Você vai ter essa opção aí na maioria dos softwares. É só você pesquisar, você vai ver como fazer isso. Nós poderíamos pegar essa textura padrão aqui e transformá-la numa textura de bump, só que não é o caso aqui agora no momento. Outra coisa interessante que eu tenho que fazer, vejo que ela está com uma certa reflexão da luz, né, parecendo um vidro. Eu posso melhorar, porque na verdade o material, o tijolo, né, a telha e tal, ela não tem essa vamos dizer assim, característica de reflexão da luz. A não ser que fosse uma casa de vidro, mas não é. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu Smoothness e vou diminuir. Eu vou até zerar aqui, ó, zerei. Então vejam que ficou agora mais real, né, uma cena mais real. Agora assim ficou um pouco melhor, certinho? Próximo passo, eu tenho aqui alguns objetos tridimensionais, que são alguns modelos 3D que a gente vai aplicar essa textura, essas duas texturas aqui de vegetação. Só que se eu vim aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, vou aplicar esse objeto aqui, é esse aqui. Então eu vou aplicar direto aqui, ó. Então vejam que não foi o resultado que eu queria. Obviamente dá para a gente resolver isso. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, né, para desfazer a última ação. E vou criar um outro material. Create Material. Material, cadê você? Está aqui. Vou colocar um nome para esse material e vou aplicar ao meu albedo, que é a nossa textura principal. Vou aplicar aqui a textura que eu quero, que é a planta 2 aqui, ó. Ok. Só que eu preciso, eu havia esquecido, mas vamos ver se vou fazer aqui direto aqui, eu vou vir aqui clicar na minha textura para que ela apareça aqui no meu inspector. Eu preciso fazer uma mudança nessa textura. Eu tenho que vir aqui no Alpha Source e colocar From Grayscale e aplicar, ou melhor, e selecionar aqui a opção de Alpha is Transparency. E vou vir aqui no botão aplicar e vou aplicar essa mudança. Ok? Volto então no meu material. Volto no meu material. E agora vou aplicar novamente o meu albedo. Só para garantir aí. Porém, vejam que ainda não mudou nada aqui no meu preview. Ainda está o pretão lá, né, o fundo preto. Para que eu faça o corte desse fundo preto, eu preciso mudar aqui o meu render mode para cut out. Agora sim, ele resolveu parcialmente o problema. A gente tem que fazer alguns ajustes a mais aqui. Bom, para que eu já veja o resultado aplicado, eu vou vir aqui, pegar o meu material e vou jogar no meu objeto. Se eu não me engano é esse aqui. Ó, ele sumiu, desapareceu, né? Mas por quê? Eu tenho que vir aqui no meu Alpha Cut Off e regular, fazer uma regulagem. Ó. Se eu tirar todo ele, ele vai ficar como ele estava, mas eu posso vir regulando até achar a melhor posição. Para que eu tenha uma visão melhor e um preview melhor, eu vou dar um zoom aqui na minha cena, para poder enxergar melhor aqui. Ó. Vejo que ele tem ficar com uma borda preta. Então vamos dar uma mudadinha aqui, vamos dar uma alterada, até dar uma melhorada. Bom, acho que aqui está bom. Ó. Se você der um zoom menos, você vai perceber que já ficou razoável aí a nossa aplicação, ok? Só que nós ainda temos aqui essa outra vegetação, né, que também precisa de fazer a mesma coisa. Então eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar a textura, vou vir aqui selecioná-la, mudar aqui a opção para From Grayscale, selecionar Alpha is Transparency, vou aplicar e vou criar um outro material, Create Material, vou dar o nome de Tree 2. Na verdade não é árvore, né? Mas tudo bem, é vegetação, mas é só para a gente poder dar o exemplo. E vou fazer a aplicação da textura a este material, para o albedo, né? O que mais que falta? Eu vim aqui mudar o Render Mode para Cut Out. E regular o meu Alpha Cut Off.
até ele ficar aí de um jeito que eu achar que tá legal. A partir daí eu pego o material e aplico na minha vegetação. Dou um zoom aqui, né, para ver o resultado. Acho que ainda está um pouquinho fora do que eu quero. Então venho regular novamente o cut off, até ele ficar legal. Acho que aqui tá bom. Pronto. Então temos aqui a nossa house já texturizada com seu devido material. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido útil o nosso tutorialzinho, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.